Salve, salve galera, galerinha do quinto ano ligada no canal, professor Rubelino Gomes chegando para mais um vídeo, dando continuidade às nossas aulas referente às atividades dos livros da coleção do PAAP. Beleza, gente? Então hoje nós vamos dar continuidade aqui, ó, às nossas atividades. Caderno de Atividade de Língua Portuguesa, volume 1. E aí, olha, você já vai aqui para a atividade, tá bom, pessoal? Deixa eu voltar aqui, ó. Atividade 02, no vídeo anterior nós fizemos a leitura e toda a explicação sobre esse texto aqui, algumas dicas para viver bem com os outros. Então esse foi o texto da nossa aula que iniciamos no vídeo anterior, e agora nesse momento a gente vai passar para as nossas questõezinhas que vamos responder aqui, beleza? Então vamos lá. Questão número 1. Quanto ao tipo, deixa eu pegar logo aqui o pincel para a gente poder ir fazendo. Vou pegar esse vermelho aqui, né? Então vamos lá. Quanto ao tipo, o texto pode ser classificado como narrativo. Letra A, narrativo. Vocês acham que esse texto é narrativo, pessoal? Narrativo é aquele texto que conta uma história, está narrando um fato, um acontecimento. Está fazendo isso? Não, né? Em nenhum momento esse texto mostra esse tipo de característica. Em nenhum momento ele está contando uma história, contando um fato, um acontecimento. Beleza? Então vamos descartar a letra A. Vamos para letra B. Esse texto é um texto poético. Bom, nos vídeos mais recentes sobre tipos de texto, nós falamos exatamente sobre os textos poéticos, e nós vimos que os textos poéticos se organizam em estrofes, versos, né? Eles possuem rimas, eles possuem eu lírico, procura despertar sentimentos, e então nós percebemos logo de cara que esse texto que nós estamos tratando hoje, não tem nada a ver com o texto poético, portanto, podemos descartar também a alternativa C. Bom, era para a gente ter vindo aqui para B, né? Mas tudo bem, vamos aqui para B agora. Alternativa B. Esse texto é argumentativo. Olha só, aqui surge, né? A gente já fica meio aqui, meio atento. Argumentativo. Por que argumentativo? Esse texto, ele argumenta, ele tenta convencer o autor de alguma coisa, ele tenta nos convencer de algo, tenta nos explicar alguma coisa. Dá para ver, né? Mas, devido às dúvidas, vamos verificar a letrinha D. Vamos deixar o Bzinho aqui e vamos ver a D. Esse texto é descritivo? Gente, texto descritivo é aquele tipo de texto que procura mostrar as características de alguém, de alguma coisa, de algum objeto, de algum lugar, certo? Por exemplo, se nós fôssemos falar da nossa escola, por exemplo, né, e fôssemos escrever um texto descritivo sobre a escola, nós iríamos dizer que a nossa escola é pequena, é uma escola pequena, né, é uma escola de construção mista, ou seja, é uma parte de madeira, outra parte de alvenaria, é uma escola bastante antiga, da década de 50, porém é uma escola limpinha, bem organizada e bonita, né? A nossa escola é bonita. Então, gente, nós percebemos que esse texto que nós estamos tratando aqui não fala dessas coisas, ele não está falando de características de absolutamente nada. Então ele não é um texto descritivo. Então só pode ser um texto argumentativo. Então você vai marcar a letrinha B, tá? Não se esqueça que essas aulas que eu estou gravando, elas já são para corrigir essas atividades, porque vocês já fizeram, já enviaram para mim. Eu estou gravando agora a explicação, resolvendo e explicando, né, para que a gente possa entender cada vez mais e vocês possam também tirar suas dúvidas aí, certo? Vamos para a alternativa 2. A finalidade do texto finalidade, gente, é o objetivo. Para que serve? O que o autor, a pessoa que escreveu esse texto, o que é que ela quer? O que ela quer fazer quando alguém lê esse texto? O que ele quer com esse texto? Vamos ver. Letra A. A finalidade desse texto é descrever um comportamento.
Não sei. Vamos ver a letra B. Nesse texto, o autor pretende contar uma história de personagens com bons modos. Nem tem personagens aí no texto, né, gente? E ele não conta uma história. Então a letra B está fora, está descartada. A letra A a gente vai deixar ela aqui quietinha por enquanto para a gente ver. Então a letra B a gente já sabe que não é, está fora a letra B, descartada. Letra C. O objetivo aqui, a finalidade do texto é convencer as pessoas sobre os seus direitos e deveres. Pode ser isso? Aí eu tenho certeza que a letra C está melhor de que a letra A, porque a letra A fala de descrever. Descrever é o tipo de texto descritivo, então não é o nosso texto. Está mais próximo aqui a letra C. Letra D, é definir o que é direito e o que é dever? Não, também. Ele não está definindo nada. Ele está tentando convencer. Vamos lembrar que o nosso texto lá é um texto argumentativo, nós já marcamos aqui, ó. E o texto argumentativo, a intenção do texto argumentativo é convencer as pessoas a alguma coisa. Nesse caso aqui, é convencer as pessoas sobre os seus direitos e seus deveres. Então, letra C é a alternativa correta. Aí você marca a letra C. Vamos subir só um pouquinho aqui para ficar melhor de visualizar. Questão 3. A que tipo de público se destina o texto? Gente, quando o autor escreveu esse texto ele é mais indicado para quem? Ele quer atingir quem com esse texto? Ele quer que esse texto seja destinado, atinja mais as crianças, os jovens ou os adultos? É muito claro aqui no texto que ele quer que esse texto atinjam quem? As crianças. Está bem aqui, né? Ele quer que esse texto atinja as crianças. Então, um texto destinado às crianças. Então, você vai marcar essa questão, essa alternativa aqui. Tá? Justifique a sua resposta. Nessas 3 linhas aqui, você vai escrever por que esse texto é destinado às crianças. Então, se você voltar aqui no texto, olha, vou dar uma dicasinha para você. Você observa que os itens 5 e 6, se você ler aqui com clareza, você vai perceber que eles deixam bem claro que esse texto é destinado às crianças. Então você vai lá nas linhas e escreva que os itens 5 e 6 deixam claro que esse texto é destinado às crianças. Então você iria digitar aqui mesmo a sua resposta. Beleza? Tudo certo até aí? Vamos descer mais um pouco. Vamos aproveitar aqui. Deixa eu ver qual tempo já está o nosso texto. Está com 8 minutos. Nosso vídeo está com 8 minutos. Lembrando que eu não gosto de fazer vídeos muito longos, porque fica difícil de carregar, né? É difícil até de postar também. Então vamos lá. Que é a página 12 aqui. Fala assim: frase é a palavra ou conjunto de palavras, né, organizados com sentido completo, que estabelece comunicação entre 2 ou mais pessoas. Aqui então o livro nos mostra o conceito de frase. O que é uma frase? Uma frase pode ser uma palavra só, ou pode ser um conjunto de palavras que servem para passar alguma informação, certo? Serve para transmitir alguma mensagem, né? Só que ela possui um sentido completo. Não pode ser uma palavra aleatória que ninguém entende nada, não. Ela precisa ter um sentido completo. Quem ouve ou quem lê aquela frase precisa compreender, certo? Ou seja, ela precisa ser compreensível. Bom, existem vários tipos de frases. Nós temos a frase afirmativa. O que é uma frase afirmativa? Quando aquela frase que afirma alguma coisa termina com um ponto final. Por exemplo, vamos imaginar aqui uma frase afirmativa. Eu vou colocar aqui para vocês, olha só. A aluna foi bem na prova. Ponto final. Essa aqui, gente, é uma frase afirmativa. Por que afirmativa? Porque ela está afirmando que a menina foi bem na prova, a aluna foi bem na prova, tá? Por isso que ela é uma frase
afirmativa, tá? Observe que ela encerra com o ponto final. Tá aqui, olha o ponto final, bem aqui, o cursor piscando aqui ao lado dele, tá bom? A frase termina aqui. Eu coloquei isso aqui entre parênteses só para você entender, para você lembrar que essa é uma frase afirmativa, tá ok? Vamos voltar lá no nosso texto, na nossa atividadezinha. Bom, letra B, frase interrogativa. Frase interrogativa é aquela frase que faz uma pergunta, faz uma indagação, e ela termina com um ponto de interrogação, que é esse ponto que você está vendo aqui, olha, ponto de interrogação, tá? Por exemplo, então, toda vez que uma frase aparece fazendo uma pergunta, vou colocar a mesma frase aqui, eu só vou mudar a pontuação, você vai poder perceber a diferença, olha, vou colocar a mesma frase, ó, opa, faltou o espacinho, a aluna foi bem na prova. Só que eu vou mudar a pontuação. Ao invés de colocar aqui ó, o ponto final, eu vou colocar o ponto de interrogação. Então já muda o meu jeito de falar. Eu já não estou mais afirmando que a aluna foi bem na prova. Eu estou perguntando, a aluna foi bem na prova? Observe o sentido, a expressão como a gente faz. A aluna foi bem na prova? Né? Então essa aqui é uma frase interrogativa. Interrogativa. Tá? Ou seja, ela está fazendo uma pergunta, uma interrogação. Vejam só as diferenças, né? Vamos voltar. A outra, frase exclamativa, indica uma admiração, um espanto, uma alegria, expressa uma emoção também e termina com ponto de exclamação. Ah, professor, o que é isso, ponto de exclamação? Tá aqui, ó. É aquele que muitas pessoas dizem que é um i de cabeça para baixo. Não é um i de cabeça para baixo, mas parece, tá? Então se lembre, quando você vê um tracinho com um pinguinho embaixo, ele é um ponto de exclamação. Então ele indica um espanto, uma alegria, expressa uma emoção também, né? Vamos ver uma frase lá? Veja bem, vou usar de novo a mesma frase, só que agora com uma outra intenção. Eu vou falar de uma maneira diferente. Veja só, a mesma frase. A aluna, oh meu Deus, a aluna foi bem na prova. Vou mudar o ponto. Vou colocar agora o ponto de exclamação. Tá aí, ó. Olha a diferença. Agora, eu não vou falar mais afirmando, nem perguntando. Eu vou falar com admiração, com espanto. A menina foi bem na prova. Olha só, né, a diferença. A menina foi bem na prova. Eu estou admirado, eu estou assustado, estou alegre. A menina foi bem na prova. A aluna foi bem na prova. Eu estou alegre. Eu estou admirado, eu estou espantado com isso. Tá? Então, isso aqui é uma frase frase exclamativa. Exclamativa. Beleza? Estão compreendendo, pessoal? Tá ficando tudo jóia, tudo certinho. Nas dúvidas, não esqueça, vá lá no comentário do YouTube, coloque lá suas perguntinhas que a gente vai procurar gravar alguns vídeos sobre essas dúvidas que vocês têm, certo? Mas vamos lá, vamos para frente. Vamos para frente. Nossa próxima aqui é frase negativa. A frase negativa, ela nega alguma coisa e termina também com o ponto final. Olha, aqui nós não podemos confundir a negativa com a afirmativa. As duas terminam com o ponto final. As duas. Só que a negativa nega alguma coisa. Ela diz que não. Negar é dizer que não. Então vamos lá ver nosso exemplo de novo. Vamos ver um exemplo de uma frase negativa. Vai mudar uma coisinha aqui, olha só. A aluna não, vou colocar até com letra maiúscula aqui. Não foi bem na prova. E
termina com ponto final. Termina com ponto final. Então, olha só, a aluna não foi bem na prova. Ela está negando essa afirmação, ou está respondendo essa pergunta, essa interrogação aqui, mas de maneira negativa. A afirmativa diz que sim, a aluna foi bem na prova. A negativa diz que não, a aluna não foi bem na prova. Então, quando ela nega, ela é uma frase negativa. Negativa. É uma frase negativa. Tá bom? Quando você vê o não lá que está negando, é porque a frase é negativa. Não esqueça que ela termina com ponto final também. E frase imperativa. Frase imperativa. A frase imperativa, gente, é aquele tipo de frase que dá uma ordem, que faz um pedido, tá? E também termina com ponto final ou um ponto de exclamação. O mais normal, eu considero que indica melhor uma frase imperativa é o ponto de exclamação, tá? Então ele dá uma ordem, ele manda. Aí você vai lembrar de mim lá na sala, né? Quando a gente diz, senta menino, né? Vá terminar a sua atividade. Aí você vai lembrar de mim, né? Vai lembrar também do seu papai, sua mamãe, que diz, vai tomar banho, menino. Entra para casa, sai da rua. Tá dando uma ordem, tá? Ele tá te fazendo um pedido, tá te dando uma ordem. Então a frase é imperativa. Talvez vocês tenham um pouquinho mais de dificuldade em gravar essa aqui, a imperativa, porque é uma palavrinha um tanto quanto ainda não muito familiar de vocês, né? Vocês não ouvem muito essa palavra. Mas é só gravar, lembrar que quando alguém está te mandando fazer alguma coisa, está falando com firmeza ali, tá? Tá dando uma ordem. Sai da rua, entra para casa, te senta, vai fazer tua atividade, termine já o seu trabalho, né? Isso aí são exemplos de frases imperativas. Elas terminam com um ponto final ou também com ponto de exclamação, tá? Cuidado para não confundir essas frases aí. Então vamos ver um exemplo aqui de frase imperativa. Vamos tentar encaixar essa mesma frase aqui para que a gente possa compreender bem sobre esses conceitos de tipos de frase, né? Como ficaria então uma frase imperativa aqui? Ao invés de colocar aluna, eu vou colocar assim. Ó, vou colocar assim. Você, ou seja, a aluna. Agora é o pai da aluna que está falando com ela, ou a mãe, ou o professor, né? Você deve ir bem na prova, vírgula, menina. Tá falando bravo, ó. Você deve ir bem na prova, menina. É o pai, é a mãe, é o professor que já está cobrando, né? O professor que já está cobrando. Então, observe como ela terminou aqui com um ponto de exclamação. Poderia terminar com um ponto final? Poderia, mas eu particularmente gosto mais do ponto de exclamação nas frases imperativas, porque eles dão, o ponto de exclamação ele dá essa tonalidade, né? Dá essa energia a mais na hora de falar, tá bom? Vocês podem encontrar por aí em revistinhas, principalmente gibis, né? Que são aquelas revistas em quadrinho, os HQs que se chamam, naqueles balãozinhos, os diálogos entre os personagens. Você pode encontrar dessa maneira aqui, olha. 3 seguidas um do outro. Isso significa, quer mostrar para o leitor que aquela pessoa falou com mais ênfase. Você deve ir na prova, menina. Uma frase imperativa. E aí, para reforçar mais esse tom de ordem, de mando, eles colocam 3 pontinhos de exclamação um ao lado do outro. Tudo bem? Bom, e aí nós tivemos essa explicação aí. Eu espero que vocês tenham compreendido. E aí agora vamos então aqui para a resolução das nossas atividadezinhas. Vamos ver quantos minutos já está. 19 minutos, não podemos passar de 20. Então eu vou encerrar aqui
esse vídeo na hora de resolver a questãozinha 4, a gente vai gravar um outro vídeo, tá? Beleza? Se inscreva no nosso canal, dê o seu like e até o próximo vídeo.